Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindas a mais um dia de live da Semana da Educação. Abrindo hoje essa live sendo o último dia, mas não fiquem tristes porque assim, tá acabando, mas ainda não acabou. Hoje mais tarde a gente ainda tem 2 lives. E ao final também você não vai ficar triste porque é muito aprendizado que a gente está colecionando durante essa semana. Bom, meu nome é Larissa Gontijo, eu sou integrante do DA de Pedagogia e hoje estou aqui para mediar essa live que leva como tema Inclusão e Diversidade, reflexões sobre saberes e fazeres no espaço escolar. Me autodescrevendo, eu sou mulher, tenho cabelo preto longo, estou usando uma blusa branca, sou parda, ao meu fundo tem uma prateleira branca com livros, enfeites e alguns quadros. Estou muito feliz de estar aqui hoje e eu queria abrir essa mesa com uma fala, um escrito, na verdade, de uma professora que eu considero, assim, ela carinhosamente amiga do projeto de extensão A5 da UFJF, que é a professora Mônica Pereira dos Santos. Ela fala assim em um de seus artigos: é preciso que nós, educadores, nos desafiemos cotidianamente a repensar o que estamos fazendo para ajudar a superar barreiras à aprendizagem que qualquer aluno possa experimentar. Uma coisa devemos admitir: os educadores não podem realizar tudo sozinhos. Eles precisam de apoio e orientação de outros agentes. Uma solução é o trabalho em equipe. Outra reside na tentativa de colocar as ideias em prática. De qualquer forma, quando obtemos sucesso, descobrimos abordagens de ensino que poderemos reutilizar. E se não funcionarem, é preciso que não desistamos na primeira, e sim que nos empenhemos em descobrir a razão do fracasso para poder mudar a abordagem e ver se fazemos a diferença. De outra forma, como nós, formadores de profissionais e futuros professores, estaremos garantindo essa democracia e cidadania por nós tão sonhadas e defendidas? Bom, gostaria de salientar que nós, enquanto diretórios acadêmicos, participantes desse evento, nós lutamos e defendemos a educação inclusiva, mas nós, infelizmente, não conseguimos intérpretes de Libras para esse evento. Antes de chamar as convidadas para compor aqui a nossa tela, a nossa mesa, eu queria dar algumas informações. Como alguns já sabem, a Semana da Educação é um evento feito em parceria com diretórios acadêmicos de pedagogia, matemática, ciências biológicas, química e educação física. O nosso maior objetivo é dialogar sobre os desafios da educação, fortalecendo os debates e reafirmando seu caráter transformador. E ainda nós estamos aproveitando, né, para reviver e aí relembrar o centenário de Paulo Freire, que é comemorado esse ano. E ainda não comemorar, como a Reisla muito bem pontuou ontem, mas nós estamos aqui também para reafirmar o Dia da Educação sendo um dia de muita, muita luta e ainda muita resistência, que aconteceu ontem, no dia 28. Por isso, durante os 5 dias de evento que está ocorrendo, nós estamos chamando profissionais, especialistas, mestres, doutores, professores da área de educação e licenciaturas para compor essa mesa e trazer, assim, suas vivências, suas narrativas, suas histórias que podem aí ajudar a transformar nossa sociedade que está sendo aí combatida, né? Então, eu queria dar mais alguns recados sobre a certificação. Esse evento, ele contém certificação para ouvinte, então, se você tem interesse em ser certificado, ao final da fala das convidadas, nós soltaremos, eu avisarei aqui, uma palavra-chave que você vai utilizar para preencher o formulário, com os seus dados. Coloque lá o seu e-mail direitinho e após 30 dias de evento, você vai receber os certificados das lives que você assistiu no seu e-mail. Outra coisa interessante é que você pode conferir a programação do último dia aqui embaixo, na descrição dessa transmissão, tá bem? Bom, dito isso, eu chamo minhas queridíssimas professoras para compor a tela, para eu fazer a apresentação delas, e é com muito carinho que eu as recebo. Obrigada pelo convite. Boa tarde, professora. Obrigada, Larissa. Vocês aqui. Bom, professora Milene, queridíssima minha, professora Catiúcia, queridíssima minha, e eu vou brevemente apresentá-las aqui.
Professora doutora Milene Santiago possui graduação em Pedagogia, mestrado em Educação pela UFJF, doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professora adjunta da Faculdade de Educação da UFJF. Coordena os projetos de extensão, Programa Incluir e Acessibilidade Curricular, que inclusive sou bolsista lá, nos acompanhe pelo Instagram, assim que o UFJF, nunca posso perder essa oportunidade. E ainda é professora da pós-graduação em Educação da UFJF e, junto com a professora doutora Catiúcia Antunes, é vice-coordenadora do NAI, do Núcleo de Apoio à Inclusão da UFJF. Professora doutora Catiúcia Antunes possui licenciatura e bacharelado em Ciências Sociais, mestrado em Educação pela UERJ, doutorado em Educação pela UERJ, é professora da Faculdade de Educação da UFJF, líder do grupo de pesquisa Culturas, Políticas e Práticas de Inclusão em Educação, e é coordenadora do NAI, Núcleo de Apoio à Inclusão da UFJF, que infelizmente está sofrendo muitos cortes, então assim, que resistemos. E também é professora da pós-graduação, do programa de pós-graduação em Educação da UFJF. Então, assim, elas são muito amigas, e elas fazem várias coisas juntas. Isso é um pouquinho do grande currículo delas, porque fora disso, elas são mães, são amigas, são mulheres que resistem, são mulheres que lutam, e eu admiro muito vocês. Eu gostaria de passar a palavra agora à professora doutora Milene. Professora, sinta-se à vontade para trazer suas reflexões aqui nessa tarde, você tem a liberdade aqui, tá bem? E após isso, a gente retorna com a professora Catiúcia, e ao final retornaremos todas aqui para as perguntas, comentários, então, fica ativa aí no chat. Beijo. Bem, eu inicio agradecendo, né, esse grande evento, essa grande iniciativa dos diretórios que foram nomeados anteriormente pela Larissa. É um convite que me honra muito. Eu tenho acompanhado os colegas nas mesas anteriores e é um grande evento. Vocês estão de parabéns por essa iniciativa, ter sido dos discentes, né, e vocês terem realmente convidado pessoas, estabelecido temas tão pertinentes para o nosso momento atual. E a Larissa comentou, né, começou falando um pouquinho sobre uma citação da professora Mônica, que curiosamente foi minha orientadora também de doutorado, né, e falar sobre inclusão nos convida a evocar várias pessoas, né, que nos antecederam, que fazem um enorme trabalho, tanto de pesquisa quanto na prática em sala de aula, né, os professores da educação básica e também agora os professores do ensino superior. Então, eu fico muito contente com esse convite e espero, né, que a gente tenha uma tarde muito gostosa de diálogo. Eu vou passar uns slides, então, em algum momento eu não vou conseguir, na verdade eu já não estou vendo ninguém, desculpa a confusão, gente, esse comecinho é sempre, como que eu vou dizer, eu estou tão feliz que eu me coloco na condição e no direito de estar um pouquinho nervosa nesse início, mas eu fiz uma apresentação para facilitar a nossa discussão, a nossa visualização desse processo, e eu estava esquecendo de me apresentar, né, isso é muito importante também para as pessoas que não enxergam. Eu sou uma mulher negra, de cor parda, cabelo curto, uso um óculos, e hoje, como eu estou com uma aparição, né, visual, sem máscara, eu até coloquei um batonzinho para compartilhar essa imagem aí com vocês. Então, o tema, né, que os diretórios nos convidaram a falar foi sobre inclusão, diversidade, reflexões sobre os saberes e fazeres no espaço escolar. Para a gente começar a falar sobre esse tema, já que a gente está focando o espaço escolar, é interessante a gente pensar como que esse processo de inclusão chegou a ter esse nome, a ter essa concepção de inclusão que a gente vai trazer hoje, né? Então, ao longo do tempo, a gente conviveu com outros paradigmas em relação ao atendimento, tanto as pessoas com deficiência, como as outras pessoas que também são grupos alvos da questão da inclusão, porque é importante a gente compreender que a inclusão, ela não é pensada só para a pessoa com deficiência.
Na verdade, a inclusão, ela abrange qualquer grupo que sofra alguma barreira, que sofra algum tipo de perseguição. Então, quando a gente vai observar nos documentos, né, as comunidades negras, indígenas, quilombolas, os grupos de LGBTI, as pessoas, né, outros grupos também, os grupos que estão no sistema carcerário, grupos de pessoas que não têm acesso à educação em outros países. Então, a gente vai pensar na inclusão num sentido amplo, mas, nesse momento, a imagem que eu trago para vocês é uma imagem que trabalha muito na percepção, né, da exclusão e desse processo em relação às pessoas com deficiência, que foi um grupo que, historicamente, entre todos os outros, foi um dos grupos que mais sofreu tanto a exclusão quanto a segregação. Então, no primeiro modelo que a gente vê, a gente tem a exclusão, que é a total ausência de um serviço educacional para quem quer que tivesse algum tipo de deficiência. Então, essas pessoas estavam tanto excluídas do sistema escolar, quanto também da sociedade. Então, a gente vê, né, que tem um círculo com as pessoas que não têm deficiência, e do lado de fora, esses grupos. E que eu acentuo também, né, que juntamente com esses grupos, quando a gente vai pensar num sistema escolar, as pessoas pobres, as pessoas negras, outras pessoas também ficaram marginalizadas. Posteriormente, a gente vai ter um processo que a gente chama de segregação, em que a gente começa a perceber que há uma tensão voltada para a questão educacional, só que essa é uma tensão em que a gente começa a perceber que há um processo de investimento, Professora, né? Sim. desculpa te interromper. Eu acho que o seu slide não está passando. Você ainda está no primeiro? Não, eu passei para o segundo. Deixa eu ver. Então, a tela ela não tá grande e aí então não tá passando pra gente. Deixa Agora eu tá ver. passando. Ah, tá. Será que se eu colocar no slide ela vai passar? Ficou grande? Não, ainda não. Não, então Mas eu não tem acho. problema não. Tá, então eu vou deixar no Passando, sistema de não apresentação. Eu vou deixar menor, tá bom? Dá para ver? tá, joia. Sim, se Só não para ter uma passar, noção. eu te aviso de novo. Tá bom, obrigada, Larissa. Nada. Então, aí agora dá para vocês verem as imagens aqui, eu estava me remetendo, né? Então, no modelo segregativo, é aquele modelo em que se cria uma atenção, mas é uma atenção muito especializada, e é uma atenção em que a gente vê nascer, né, as instituições exclusivas para pessoas com deficiência visual, tipo o Instituto Benjamin Constant, instituições exclusivas para pessoas surdas, como o INES, e também as APAES, os institutos Pestalozzi e outras várias instituições educacionais especiais, cuja proposição era atender somente os grupos das pessoas com deficiência. E a gente vai ver, né, na mídia cinematográfica que tem vários filmes que representam esse tipo de segregação. Um deles que eu indicaria é o filme Vermelho como o Céu, que tem uma imagem maravilhosa e conta a história do Mirko, né, que é um menino italiano que fica cego, e a partir de então ele tem que ir para uma instituição especializada, porque, por exemplo, até a década de 1970, na Itália, por exemplo, qualquer pessoa com deficiência não tinha o direito de estudar numa escola comum. Posteriormente, lá pelos anos de 1960, a gente começa a ter um movimento de maior visibilidade da pessoa com deficiência, porque aconteceu alguns eventos que ocasionaram esse processo, e a gente começa a ter um movimento de integração. Só que o movimento de integração, ele, historicamente, saindo do modelo de segregação, o que acontece nesse movimento? À medida que a pessoa com deficiência ela tem condição, ou julgam que ela tem condição de ser integrada, ela vai sendo inserida na escola comum, só que com condições ainda muito exclusivas, ainda muito diferenciadas para ela. Então, nesse modelo, a gente vai ver que ela tem um currículo diferenciado e que
o modelo escolar, o modelo educacional, ele não se adapta para receber essa pessoa. Ela que, através da sua, dentro de um sistema meritocrático, através do seu esforço, que vai se adaptar a esse modelo escolar e educacional. Por fim, a gente vai lá, na medida, né, que há um avanço, que começam a acontecer as políticas internacionais, principalmente em 1990, em que a gente tem acesso, né, à Declaração de Jontien, o Brasil foi signatário, e posteriormente a Declaração de Salamanca, que acontece na Espanha, a gente começa a se envolver e a pensar nesse movimento de inclusão. E a ideia da inclusão, ela já é uma mudança sistêmica dos espaços educativos para atender as pessoas juntamente com aquelas que não têm deficiência. Só que dentro desse modelo, né, a gente sempre fala que a inclusão é uma mudança de paradigma, porque a escola, dentro dessa perspectiva, ela teria que se tornar um espaço outro, no sentido de contemplar essa diversidade, de modo que todos, de fato, pudessem aprender juntos e tivessem esse direito a uma educação de qualidade garantido. Então, a gente vai perceber, né, que esses 4 modelos, eles historicamente existem e, às vezes, coexistem ainda nos dias de hoje. E quando a gente vai pensar no conceito de inclusão, aparece aí, Larissa, eu mudei a tela. Só para ter um feedback. Acho que sim. Então, o que a gente vai perceber? O tema que me é dado é para falar sobre os saberes fazeres no espaço escolar. Só que a inclusão, ela vai além de saberes fazeres, ela vai além das questões práticas. Ela envolve toda uma mudança de uma cultura, de políticas que vão reverberar nessas práticas, ou seja, nesses saberes fazeres dentro desse espaço escolar ou educacional. Porque hoje a gente está falando de universidade, a gente está falando de pós-graduação também. Então, a gente tem que pensar, né, como que essa inclusão, ela tem dimensões para além do campo prático, que é a sala de aula, ou uma sala de ensino remoto, como a gente tem vivido hoje, né, na atualidade. E quando a gente vai pensar, né, nessas 3 dimensões, eu estou usando um referencial que se chama Índex para Inclusão. Esse material está disponível no site do LAPEAD da UFRJ, e é um material que a gente usa para pensar a inclusão dentro dessas 3 dimensões. Quando a gente vai pensar na criação de culturas inclusivas, a gente tem que pensar numa lógica de uma comunidade. Então, vamos pensar, eu quero trabalhar com culturas de inclusão na universidade. A universidade tem uma comunidade acadêmica, a escola, qualquer espaço educacional tem a sua própria comunidade. Para a gente construir culturas, a gente tem que discutir quais são os valores dessa comunidade, como que a comunidade concebe o ser humano, concebe a educação, concebe seus espaços. Então, é importante, né, que para a gente pensar no âmbito das culturas, a gente tem que pensar na nossa comunidade, até porque a inclusão, ela não pode ser personificada na ação de um pequeno grupo, ela tem que ser uma ação coletiva. Um outro conceito importante é a gente trabalhar com esses valores inclusivos, né? Dentro dessa comunidade, dentro dessa instituição, quais são os valores que a gente assume que a gente precisa ter ou que a gente precisa desenvolver para se tornar um espaço inclusivo. Quando a gente vai falar da questão das políticas inclusivas, é importante que a gente precisa pensar não só na macropolítica. É claro que as leis, as legislações, elas terão um impacto muito grande, tem grande importância. Mas a gente vai pensar também na política institucional, na política das universidades, nas políticas das escolas, nas políticas de uma secretaria, de uma rede de ensino. E quando a gente vai pensar nessas políticas, como que a gente desenvolve, né, uma escola ou uma universidade que seja realmente para todos, que cumpra um papel para além do papel do acesso,
mas que garanta uma permanência com qualidade e participação. Uma outra coisa importante na produção de políticas é organizar esse apoio à diversidade. Aí, pensa bem, eu já não estou falando nem só da deficiência, mas a diversidade como um todo. Hoje, no sistema de cotas, a gente recebe alunos com baixa renda, a gente recebe alunos que vivem a situação do racismo institucional, a gente recebe alunos com deficiência. E a gente precisa garantir a continuidade, a possibilidade de permanência para todos os alunos. E isso é criar políticas inclusivas. Então, né, em relação à inclusão no ensino superior, a colega Catiúcia vai também abordar na fala dela de uma forma mais pontual. E quando a gente vai chegar, né, no verdadeiro enfoque na live de hoje, que é o desenvolvimento das práticas inclusivas, aí que chega as grandes questões. A necessidade da gente construir um currículo para todos. E quando a gente pensa em currículo, a gente vai pensar em todo o processo, que é desde a seleção do conteúdo, a revisão dos planos de ensino, até mesmo o sistema de avaliação. Então, um currículo para todos não é um currículo secundário para uma pessoa com deficiência, mas é um currículo que pode ocasionar o segundo item que está ali, que é a orquestração de aprendizagem para todos. Então, hoje, né, quando a gente vai pensar na questão da deficiência, a gente sabe que tem alunos que são cegos, outros são surdos, outros têm paralisia motora, e são pessoas que elas não têm barreiras cognitivas, mas elas têm barreiras de acesso ao conteúdo. Então, quando a gente vai pensar na construção de um currículo para todos, é um currículo que realmente todos possam aprender e participar. Não necessariamente precisa ser um currículo diferenciado para um ou outro aluno. E muitas pesquisas já comprovam que dentro de um modelo em que a gente constrói um currículo que trabalha, de repente, com a ideia de metodologias diversificadas, de avaliações que trabalham com, às vezes, de formas colaborativas também, a gente vai perceber que todos se beneficiam com o desenvolvimento de práticas inclusivas. E aí a gente coloca, né, afinal de contas, quais são os princípios e fundamentos da inclusão? O primeiro princípio e fundamento é toda pessoa tem o direito de acesso à educação. Isso é fato. E hoje, né, as políticas vão falar que não é só acesso à educação básica, mas a educação, a formação ao longo da vida. Então, esse acesso à educação, ele se estende até a pós-graduação, até os níveis mais altos de escolarização. Um outro princípio, toda pessoa aprende. Ela pode aprender de forma diferenciada, mas ela aprende. E isso a gente tem que acreditar para poder realmente, né, trabalhar na perspectiva de inclusão. O processo de aprendizagem de cada pessoa é singular. Isso independente das minhas diferenças, das minhas condições. Uns aprendem de uma forma, outros de outras, por isso que é necessário diversificar a forma como a gente oferece esse conteúdo, a forma como a gente articula o nosso currículo e o que está sendo ensinado, né, em cada disciplina, em cada contexto. Um outro aspecto é que o convívio no ambiente educacional comum beneficia a todos. Então, por exemplo, durante anos e anos, as pessoas com deficiência ficaram nos espaços segregados, mas hoje a gente já tem várias pesquisas também que apontam que um ambiente educacional que envolva essa diversidade é importante para todo mundo lucra, isso é uma oportunidade tanto curricular quanto de interação para todas as pessoas. É ali que a gente é desafiado a pensar outras formas, né, de lidar com conceitos, com articular formas de ensinar que a gente não tinha pensado antes. E, por fim, a educação inclusiva diz respeito a todos. Então, é muito comum a gente ainda ouvir frases, eu tenho 26 alunos e um aluno de inclusão. Isso é um erro. Essa matemática, 25 mais 1, ela já mostra que esse aluno já está sendo tratado de uma forma exclusiva. Então, na verdade, nós temos 26 alunos. Todos estão inclusos numa sala de aula.
E a gente precisa criar mecanismos para responder à aprendizagem, oferecer, oportunizar a aprendizagem a todos. E aí, uma outra coisa importante, né? Afinal de contas, o que a inclusão propõe? Hoje, com a pandemia, né, ficou mais evidenciado do que nunca as barreiras estruturais que já existiam no presencial. Então, na verdade, quando a gente quer trabalhar com uma proposta de inclusão, a primeira coisa que a gente vai trabalhar com os nossos coletivos, quer seja departamentos, espaços escolares, até a universidade como um todo, a gente vai tentar colocar os nossos valores em ação. E o que é colocar valores em ação? A gente, às vezes, se perguntar o que é indispensável para a gente ter um espaço inclusivo. Às vezes são valores que não existem, mas que precisam passar a existir. Esse item que eu coloco aqui faz muito sentido nesse momento de pandemia, né? Ver cada vida e cada morte como tendo o mesmo valor. Quando a gente vai pensar quem vai ser vacinado, quais são os critérios, como que funciona, olha a importância da gente ter um sistema único de saúde, né? E da gente ter toda uma questão organizacional para que haja uma lógica em quem vai ser vacinado primeiro, qual é essa ordem, para a gente pensar por que não a gente pode instantaneamente voltar para o regime presencial, sem ter vacina, porque cada vida e cada morte tem o mesmo valor. A gente tem que poupar todas as pessoas, a gente tem que cuidar de todos dentro de uma proposição inclusiva. Um outro aspecto é apoiar a todos para que sintam que pertencem a esse espaço. Se alguém está fora, se alguém sofre alguma barreira que não permita participação em todos os eventos, em todas as situações, significa que não está acontecendo inclusão. Aumentar a participação da comunidade nas atividades de aprendizagem e de ensino. Eu visualizo isso muito nas ações da extensão. E os processos de extensão têm se mantido, mesmo, né, à distância. Outro aspecto, reduzir a exclusão, a discriminação, as barreiras à aprendizagem e à participação. Não se faz inclusão sem conhecer quais são as barreiras que os alunos enfrentam, né? Que situações sistemáticas ainda acontecem em cada espaço. Né? E a gente vai pensar, para não focalizar só na questão da deficiência, né, uma barreira à exclusão para uma pessoa trans, por exemplo, é uma barreira até dela ser impedida de ir num banheiro cuja identidade é que ela assume. Então, isso tudo precisa ser pensado dentro desses espaços. Um outro aspecto, né, que a inclusão nos propõe é reestruturar as culturas e políticas e práticas, como eu mencionei anteriormente, para responder à diversidade de modo a valorizar cada um igualmente. Então, na verdade, o conceito de igualdade que a gente trata da inclusão não é uma igualdade no sentido da gente responder de forma igual e homogênea a todos, mas é a gente trabalhar com a ideia da igualdade de valor. Um outro aspecto importante é conectar a educação a realidades globais e locais. Então, situações que acontecem na Nigéria, que acontecem no Irã, em qualquer lugar do mundo, ela vai refletir também nas nossas práticas, né? Então, quando a gente vai trabalhar com a questão da inclusão, o que está em voga também é a nossa capacidade de ser cidadão. E isso não transpõe as barreiras locais. Na verdade, a ideia de inclusão, ela se focaliza muito nas relações com os direitos humanos. Então, na verdade, né, a gente pensa sistematicamente em todo o mundo, em todo um planeta. Aprender que a redução das barreiras para alguns pode beneficiar a todos. Então, por exemplo, às vezes a gente, né, eu, Catiúcia, o grupo do NAI, a gente tem a Patrícia, psicóloga, a Nádia, que é pedagoga, até mesmo os nossos bolsistas, né? A gente está discutindo junto com professores, junto com coordenação, aspectos sobre as barreiras de alguns alunos, que quando são atendidas, beneficiam toda a turma,
Isso é muito importante. Um outro aspecto é ver a diferença entre as pessoas como um recurso para a aprendizagem. Então, na verdade, né, o fato de eu ter uma aluna cega na minha sala de aula e dessa aluna me fazer pensar, será que eu posso passar um vídeo? Isso me faz pensar em outras formas, em outras reinvenções de ser e estar professora. E no final das contas, quando eu pergunto para essa aluna, o que você acha do vídeo? Mas eu vou oferecer o conteúdo de outra forma. Não, professora, eu quero ter acesso ao vídeo também. Mas é claro que é importante, né, que eu procure materiais que tenham audiodescrição. Mas isso, o tempo todo, né, são desafios que vai nos refazendo no cotidiano e progressivamente. Reconhecer que a inclusão em educação é um aspecto da inclusão social. Então, na verdade, quando os nossos alunos, quando as nossas práticas escolares, elas colidem, né, elas vão atrás desse processo de inclusão, na verdade, a gente está praticando um processo em que os alunos também estão aprendendo. Então, por exemplo, ter alunos com deficiência que exigem mudanças na minha prática, é um evento formativo também para os seus colegas, assim como ter a presença de pessoas com deficiência em qualquer instituição, e aprender, né, com essa convivência, com essa possibilidade, com essas adaptações necessárias. E, por fim, eu quero chamar a atenção para um livro que fez me chamou muita atenção, né? Logo que eu estava me formando, né, ou já no período de conclusão do curso de pedagogia, a jornalista Cláudia Werneck, ela lança um livro, Ninguém Mais Vai Ser Bonzinho na Sociedade Inclusiva. E é interessante que até hoje a gente vem lutando com essa questão. Inclusão não é virtude, inclusão não se trata de ser bonzinho. Na verdade, inclusão é uma questão de ética, né? Então, eu peço até permissão, né, para ler essa citação da Cláudia, que ela vai falar o seguinte: torço pela sociedade inclusiva, porque nela não há lugar para atitudes como abrir espaço para a pessoa com deficiência ou aceitá-lo, num gesto de solidariedade, e depois bater no peito e dormir com a sensação de ter sido muito bonzinho. Na sociedade inclusiva, ninguém é bonzinho. Somos apenas, e isto é suficiente, cidadãos responsáveis pela qualidade de vida do nosso semelhante, por mais diferente que ele seja ou nos pareça ser. Então, essa ideia, né, de abrir espaço, de dar a voz, de empoderar. Numa sociedade inclusiva, a gente não faz concessão. Na verdade, a pessoa tem direito à participação. E é uma participação com poder de decisão. Não é uma participação através daquela coisa que a gente vivia na nossa infância, né? Quem é da minha geração vai saber disso. Eu estou brincando, mas eu sou café com leite. Então, eu estou na queimada, mas como eu sou fraquinha, ninguém me joga a bola. Eu estou fingindo que estou brincando. Na verdade, dentro de uma inclusão, ninguém finge nada. Todo mundo atua da forma como pode atuar, e essa é uma construção progressiva. E, por fim, de verdade, né, as considerações finais, a gente vai pensar. O processo de inclusão é desafio para a superação de barreiras de qualquer natureza, quer sejam atitudinais, de acessibilidade, comunicacional, metodológica, curricular e outras que talvez a gente nem conheça, mas a pessoa com deficiência, a pessoa, né, que sofre determinados tipos de preconceito e discriminação, sabe nos pontuar muito bem. Construção de espaços e atividades que permita a participação de todos de forma verdadeira. Garantia de direitos. Inclusão está no campo dos direitos. E, por fim, a inclusão é um processo contínuo. E retomando, né, a fala de Larissa, que fala do Paulo Freire, do seu centenário, assim como nós humanos somos seres inconclusos, esse é um processo
que está longe de ser concluído e que talvez nunca consiga ser plenamente concluído e nem é desejável que o seja, porque ele é processo. Então, gente, com essa fala, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e termino por aqui, né, passando a palavra aí para as nossas queridas anfitriãs. Professora, nossa, assim, estou impactada, foi tudo muito maravilhoso. Tem muitos elogios aqui já, a sua fala, assim, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu achei, assim, sempre muito necessário ressaltar isso, é a questão da educação inclusiva e a da educação especial, porque muitas vezes a gente remete a educação inclusiva apenas para pessoas com deficiência, apenas para crianças com deficiência. Na verdade, não, né? A gente tem aí a educação especial, que é específica para pessoas com deficiência, nós temos a educação inclusiva, e a educação inclusiva é para todos. E essa fala que você trouxe da jornalista, assim, me impactou profundamente, que ser inclusivo é uma questão de ética, e não de ser bonzinho ou amoroso o tempo todo, e maravilhoso, com certeza isso vai ficar marcado aqui em mim. Professora, muito obrigada, tá? Assim, você sempre arrasa em tudo, e agora eu vou receber a outra maravilhosa, e ao final a gente retorna aqui para terminarmos juntas. Sim. Professora Catiúcia, seja bem-vinda. Obrigada, Larissa. Me ouve bem? Te ouço sim. Fique à vontade para arrasar aí, estamos doidos para ouvir você. Obrigada, muito obrigada. Boa tarde a todos e todas, né, que estão hoje à tarde se dedicando a ouvir um pouco a respeito desse tema. Eu agradeço muito, né, aos diretórios que organizaram essa atividade, que estão possibilitando aí uma semana muito rica, com muitas temáticas que são fundamentais, né, para a gente pensar a educação. Meu nome é Catiúcia, como a Larissa me apresentou, né, eu sou professora da UFJF, eu sou uma mulher alta, de pele morena, tenho cabelos castanhos. Nesse momento eu estou no meu escritório, uma estantezinha de livros atrás de mim. Estou usando uma blusa vermelha e acho que é o suficiente, né, para vocês tentarem me reconhecer de alguma forma para aqueles que não podem enxergar nesse momento. É difícil falar depois da Milene, né? Eu falo que a gente pensa muito igual e a gente tem os mesmos referenciais, então é até difícil dar prosseguimento à fala dela. Mas eu vou tentar trazer um pouco, né, como essa proposta de saberes e fazeres, uma realidade que a gente tem vivido nos últimos 2 anos, que é o processo de inclusão na Universidade Federal de Juiz de Fora, mas também fazendo uma reflexão sobre a inclusão no ensino superior, né? Eu vou tentar projetar minha tela, não sei se eu vou conseguir, porque eu não sou muito boa com isso, eu nem sei como eu faço para projetar. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Me ajuda aí, Larissa. Professora, nós estamos conseguindo ver sim, e a tela está bem boa aqui. Se caso eu perceber que não esteja passando, eu te aviso. Tá bom, você me avisa, então. Então, a proposta é fazer uma reflexão sobre essa inclusão no ensino superior, falando, né, desses desafios e dessas possibilidades. Como eu falei, nos últimos 2 anos, eu, particularmente, e Milene, junto comigo, a gente tem se dedicado muito a pensar esse processo no ensino superior, né? Como a Milene falou, a gente tem um percurso histórico da educação inclusiva no Brasil e no mundo muito importante. Se a gente tomar, por exemplo, a década de 90 como um recorte temporal para a inclusão, a gente vai perceber o quanto no mundo e no Brasil nossa política pública foi influenciada por esse movimento, que não é um movimento que nasce ao acaso, né? Como a Milene mostrou. É um processo que vem sendo construído na direção da garantia do direito das pessoas com deficiência, não só à educação, mas o direito delas serem e estarem no mundo da maneira como elas são, né? Sem a necessidade
de se aproximar ou de se enquadrar num padrão pré-estabelecido. Então, eu acho que esse é um movimento que ganhou muita força a partir da década de 90, e por ser um processo, né, como a Milene muito bem colocou, nós estamos a todo momento dando um passo em direção à construção dessa sociedade inclusiva, né, e de uma educação inclusiva verdadeiramente. E é óbvio que não é um processo fácil, não é um processo tranquilo, né, de ser feito, porque promover a inclusão, seja ela a inclusão em educação ou a inclusão social, significa romper, né? Romper barreiras, romper crenças, atitudes, pensamentos, princípios, e nos tira da zona de conforto. Acho que essa é a grande questão, né, que a gente tem se debatido muito com as temáticas que envolvem o ensino superior, né, que é mobilizar esse processo de ruptura com uma cultura universitária, nesse caso, que ela já vem aí com muitos valores, com muitas práticas meio que cristalizadas, vamos dizer assim, né, nessa cultura. E quando a gente começa a vivenciar a presença dos estudantes com deficiência no ensino superior, a gente começa a sentir, né, as rachaduras desse processo, vamos dizer assim, quando a gente começa a se deparar com uma realidade que nos exige uma mudança, né? Uma mudança atitudinal, uma mudança do ponto de vista das práticas pedagógicas e uma mudança mesmo de uma cultura que precisa se transformar no sentido da gente promover um espaço mais inclusivo. Então, todo aquele processo que a Milene fala, né, das culturas, das políticas e das práticas, é algo que no ensino superior a gente vivencia e, às vezes, eu posso dizer com um pouco mais de dificuldade, né, do que a educação básica, porque eu acho que no contexto da educação básica a gente já teve grandes avanços, né, e grandes conquistas. A gente tem aí a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008, que é um marco muito importante para a garantia dos direitos a uma educação que atenda às necessidades específicas, né, do público-alvo da educação especial. Então, eu coloquei uma imagem aqui que é um muro, né, de tijolos sendo quebrado. E na minha visão e na visão da própria Milene, a gente constrói isso muito juntas, inclusão significa eliminação de barreiras à aprendizagem e à participação. A inclusão, ela é um objetivo que a gente tem, mas ela não pode ser encarada como algo impossível de ser atingido. E muitas vezes a gente fala assim, a escola não é inclusiva, a universidade não é inclusiva, mas toda vez que a gente fala isso, eu acho que merece uma reflexão, porque nenhuma instituição ela é totalmente inclusiva ou totalmente excludente, né? A gente tem processos que se constroem no interior das instituições e a gente vai tentando, dentro dessa perspectiva de eliminação de barreiras, transformar o espaço num espaço cada vez mais acessível, né? Muitas pessoas utilizam inclusão como sinônimo de acessibilidade, né? Eu não gosto de fazer essa relação, porque eu acho que a acessibilidade ela é uma dimensão da inclusão, né? E aí, quando a gente fala em acessibilidade, é uma acessibilidade no seu sentido mais amplo, não só acessibilidade física, arquitetônica, mas acessibilidade comunicacional, acessibilidade curricular, metodológica, na avaliação, né? Então, é todo um processo que a gente constrói dentro daqueles princípios que a Milene também nos apresentou. Eu gosto muito de trabalhar com imagem, então eu trouxe 3 charges que ilustram, de alguma forma, a necessidade da gente romper, né, de superar essas barreiras. Então, no primeiro quadro, tem uma pessoa de cadeira de rodas querendo entrar no banheiro, só que a cadeira de rodas é maior do que a porta do banheiro. E aí tem um balãozinho com a seguinte fala: não sou eu, é a porta que está apertada. Então,
para a gente pensar na dimensão do espaço físico, né, da dimensão arquitetônica, para a gente promover essa acessibilidade. Sem contar que ao lado tem um bebedouro que também, se essa pessoa quiser usar o bebedouro, ela não vai conseguir, porque a altura do bebedouro, né, não permite. Abaixo a gente tem a imagem de uma sala de aula com vários estudantes, e aí um estudante cego, um estudante surdo, e o professor de costas para a turma escrevendo no quadro: a prova é amanhã, veja bem, ouça bem, olhe. E aí esse professor tem ali na sua sala de aula pessoas que não podem ouvir, né, e não podem enxergar. Então é uma postura que, de alguma maneira, representa uma barreira a esses estudantes que estão limitados pela forma como o professor se colocou dentro da sala de aula. E, por fim, tem uma outra charge que é a minha preferida, né, de todas elas, que é uma imagem de alguém que representa um professor sentado atrás da mesa, e à frente dele tem alguns animais que, metaforicamente, aí representam os estudantes. Então, a gente tem um macaco, um pinguim, um elefante, um peixinho dentro do aquário, uma foca e um cachorro. E o balãozinho com o professor falando. Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame. Qual é o exame? Escalar aquela árvore. Então, atrás desses animais tem uma árvore. Então, vocês imaginam, né? Considerando as diferenças e as especificidades de cada um desses animais, né? Quem é que vai conseguir escalar essa árvore? E eu acho que esse quadro ele nos remete a uma questão que é muito importante no processo de inclusão em educação, que é o princípio da diferenciação, né? Muitas vezes, a compreensão de você fazer uma atividade diferenciada para um estudante que tenha deficiência, ela pode representar para alguns professores uma facilitação desse processo, ou então uma injustiça mesmo. Por que eu estou dando um tempo adicional para o estudante X fazer a prova e eu não tenho esse mesmo tempo para o estudante Y? Então, é uma falsa imagem ou uma falsa compreensão de justiça. Então, um princípio importante dentro das práticas inclusivas é esse princípio da diferenciação, né? O princípio da equidade. E aí tem um caso interessante, eu gosto muito de contar caso, de uma colega que é da Universidade Federal Rural do Rio, que é a Márcia Plete, e a gente estava ouvindo a Márcia algumas semanas atrás num evento, e ela contou que um professor chegou lá, ela coordena o núcleo de apoio à inclusão lá na Rural, e o professor chegou com essa questão, né? Tem um aluno com deficiência, eu sei que ele tem direito ao tempo adicional para fazer a prova. Quanto tempo eu dou? E aí, né, a Márcia respondeu, olha, depende, né, você tem que ver e conversar com o estudante o que ele precisa, né, para fazer, né, essa prova de uma forma confortável. E aí o professor fez exatamente essa questão. Mas eu não vou estar sendo injusto com os outros colegas? E aí a Márcia foi conversando com ele e no final, né, ele saiu dali com essa questão de dar o tempo adicional para o aluno com deficiência, mas depois ele escreveu para a Márcia e falou com ela, olha, eu tomei uma decisão que eu vou ampliar o tempo para a turma inteira. Então, ele não prejudicou o aluno com deficiência e também não se sentiu injusto, vamos dizer assim, com o restante da turma. Então, essas três imagens, muito rapidamente, é para que a gente consiga fazer o exercício da reflexão, né? Que eliminar ou superar essas barreiras em relação à construção de uma universidade ou de uma escola inclusiva não é um processo unilateral. Não é a pessoa com deficiência que supera essas barreiras, né? Não é um processo de superação, como muitas vezes a gente coloca a pessoa com deficiência nesse lugar, né? Nossa, o estudante X passou para o curso de Direito, poxa, ele superou as suas dificuldades, né? E aí você desloca uma relação que é dialógica, né, e deposita no sujeito essa responsabilidade por superar ou não determinada barreira, quando, na verdade, o processo de inclusão ele é uma via de mão dupla.
né, à medida em que a gente avança com essa compreensão a respeito da acessibilidade, da inclusão, a gente faz um movimento que é construir espaços e práticas que favoreçam as condições específicas dos estudantes. E, obviamente, né, a pessoa com deficiência, como qualquer outra pessoa, ela também passa pelo seu processo de adaptação. E é por isso que, quando a Milene mostrou aquele quadrinho, né, é interessante a integração e a inclusão, porque é justamente essa compreensão que se tinha no paradigma da integração. Olha, a gente reconhece as pessoas com deficiência, a gente entende as suas diferenças, mas a sociedade é essa aqui. Então, a pessoa tem que se adaptar ao que a gente tem. E o paradigma da inclusão, ele inverte essa lógica à medida em que ele propõe um ambiente, né, com menos barreiras à aprendizagem e à participação. E aí, quando fala da inclusão no ensino superior, né, inclusão é uma questão que a gente sempre debateu. Agora, inclusão no ensino superior é um debate muito recente. E isso foi muito impulsionado por movimentos internacionais em prol da inclusão, que tiveram reflexos no Brasil, né? Então, eu citei, por exemplo, a Declaração Mundial de Educação para Todos, de Jomtien, na Tailândia, a Declaração de Salamanca, que é um marco mundial para a inclusão, a Convenção da ONU sobre o direito das pessoas com deficiência. Esses documentos, eles foram fundamentais para a gente construir a compreensão a respeito dos processos de inclusão e do direito das pessoas com deficiência. E isso se refletiu nas políticas educacionais brasileiras, desde a nossa LDB até as políticas mais recentes em relação à inclusão em educação. E a gente não tem no Brasil uma política específica sobre a educação superior, a inclusão no ensino superior. O que a gente tem a respeito de inclusão no ensino superior, a gente encontra tanto na Política Nacional de Educação Especial, na Perspectiva de Educação Inclusiva de 2008, como, por exemplo, na Lei Brasileira de Inclusão de 2015, né, e outros documentos que trazem a perspectiva da inclusão em todos os níveis e segmentos de ensino. E aí a gente compreende o ensino superior como esse espaço também que a pessoa com deficiência tem acesso. E dentro desse movimento de garantia de direitos, a gente tem um contexto da construção de políticas que hoje a gente chama de políticas afirmativas, e que são as ações afirmativas, que começam a promover no ensino superior condições de acesso, não só para as pessoas com deficiência, mas para pessoas que têm outras características, né? Então, a gente tem, por exemplo, as ações afirmativas para pessoas pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência, estudantes de escola pública. A gente já tem alguns movimentos na pós-graduação, né, de políticas afirmativas para a reserva de vagas de pessoas trans, por exemplo, né, o programa de pós-graduação em educação, pela primeira vez, está trabalhando nessa lógica. Então, as ações afirmativas, elas nascem no bojo desses movimentos em prol da inclusão. E aí o ensino superior, ele está alguns passos atrás da educação básica. Por quê? Porque o ensino superior, ele foi sempre considerado como aquele espaço elitista, né? A história do nascimento das universidades no Brasil, o contexto do ensino superior, ele sempre ocupou aquele lugar de que só os mais capazes conseguiriam chegar à universidade. Então, o processo seletivo é muito difícil, né? O vestibular era aquela bicho de 7 cabeças. Então, o processo de seleção para a universidade, ele é muito rígido. E, ao mesmo tempo, as pessoas com deficiência, elas têm uma história de exclusão muito grande na educação básica. Então, se a gente vai pegar alguns dados para analisar, a gente vai ver que o número de estudantes com deficiência que concluem o ensino médio, por exemplo, é muito menor do que os estudantes com deficiência que concluem
o ensino fundamental ou o primeiro e o segundo segmentos, né, do ensino fundamental. Então, a coisa vai se afunilando mesmo, e aí, de fato, a necessidade que a gente tem de construir políticas de ações afirmativas para tentar possibilitar que essas pessoas tenham acesso ao ensino superior. Eu trouxe aqui um quadro, né, com os dados do censo do ensino superior no Brasil. O último dado que a gente tem publicado é do censo de 2018. Então, em 2009, a gente tinha 23.135 matrículas de estudantes com deficiência no ensino superior. E em 2018, esse número só salta para 59.496 matrículas de pessoas com deficiência. É um salto importante, né? Se a gente comparar ao número total de matrículas, ainda é um percentual pequeno, são 0,49% dos alunos do ensino superior em 2018 são alunos que têm deficiência. Mas eu tento olhar para esse número como uma conquista. E se a gente percebe, né, de 2016 para frente, o crescimento nesse percentual, ele está, de alguma forma, relacionado com as ações afirmativas, né, que foram construídas em favor desse processo de inclusão. Então, mesmo tendo esse aumento, o imaginário, vamos dizer assim, social, ele ainda precisa ser ressignificado no sentido de incentivar e mostrar para as pessoas com deficiência que a universidade é um espaço que também é delas. Então, é muito comum na escola as pessoas com deficiência serem rotuladas, né? Esse aluno não aprende, esse aluno não vai conseguir aprender, o aluno só vai passar porque ele tem um laudo. Já que ele tem uma deficiência intelectual, para que eu vou perder tempo tentando ensinar uma coisa que ele não vai aprender? Isso tudo vai pesando sobre a pessoa com deficiência, a ponto dela passar a acreditar nesse discurso e reproduzi-lo no sentido de que ela, de fato, é uma pessoa que não tem essa capacidade. Ainda bem que a gente está mudando essa realidade, né? Ainda bem que esses processos eles estão avançando, e eu acho que a gente tem aí um cenário de 2018 para cá que vai nos mostrando que a presença das pessoas com deficiência no ensino superior é uma condição fundamental para que a universidade reveja as suas práticas, a sua cultura e as suas políticas. Porque não adianta eu pensar que primeiro eu vou ter uma universidade inclusiva para depois a pessoa com deficiência entrar. Não existe isso. Eu sempre repito isso, eu acho que quem já me viu falar outras vezes vai ouvir de novo, né? A gente tinha um professor na UFJF, o Carlos Alberto Marques, né? Foi meu professor e professor da Milene também. Nós duas fomos bolsistas dele, inclusive, em momentos diferentes. E o Beto falava isso: olha, a hora que alguém chegar para mim e dizer que a escola está pronta, a escola pode fechar, porque ela não vai servir mais, porque nenhuma instituição está pronta. A partir do momento que você toma como princípio que aquilo está acabado, é o que a Milene fala a respeito da inconclusão, né, do Paulo Freire. Você está partindo do princípio que ela está fechada para outras possibilidades de existência, de pessoas que ali vão chegar e que vão colocar em xeque aquelas práticas, aquele espaço, aquela cultura. Então, é um processo que se constrói com a pessoa com deficiência. E esse é um princípio muito importante para a gente, por exemplo, no NAI. Em nenhum momento a equipe do NAI ela se dirige aos cursos e à própria pessoa com deficiência com um programa fechado. Olha, a partir do momento, esse vai ser a sua trajetória na universidade. Agora o professor vai dar aula dessa forma ou daquela forma. De jeito nenhum. Né? A gente só consegue construir as nossas práticas de uma forma dialógica. Então, é feito com o outro. Né? O aluno participa, o professor participa, o NAI participa, e a gente vai encontrando estratégias que favoreçam esse processo de permanência. Né? Porque a inclusão ela tem três
né, princípios básicos, né, na universidade, de uma forma geral e em outros contextos, né, é o acesso, a permanência e a participação. Quando eu crio as políticas de ações afirmativas, eu estou atingindo o primeiro ponto, que é o acesso. Mas depois que a pessoa com deficiência entra na universidade, é preciso criar condições para que ela permaneça e participe de todos os programas, os espaços, né, e da vida da universidade de uma forma geral. Dentro do ensino superior, a gente tem a necessidade, assim como na educação básica, de criar condições materiais para a gente consolidar a inclusão, né? Então, nessa história recente da inclusão no ensino superior no Brasil, a primeira ação efetiva que a gente teve foi o programa Incluir, né? Ele foi criado em 2005, ele durou até 2011, depois ele foi extinto, e esse programa ele foi um divisor de águas para a inclusão no ensino superior no Brasil, porque foi através dele que foi fomentada a criação dos núcleos de acessibilidade ou os núcleos de apoio à inclusão. A UFJF teve duas participações, né, dois momentos de participação no programa Incluir. O primeiro deles, inclusive, foi com o Beto, né, e depois com o Marquinho, que é um grande parceiro nosso também no atendimento especial do PISME. E esse programa funcionava da seguinte maneira: as universidades produziam projetos, submetiam aos editais públicos e recebiam um recurso específico direcionado para a inclusão. E aí a gente sabe, né, que historicamente dos ataques e dos cortes que a gente vem presenciando na educação brasileira em todos os seus níveis, né, esse programa ele deixa de existir e a partir de 2012 toda a execução orçamentária do programa Incluir ela é alocada com o orçamento da assistência estudantil de graduação. Então, hoje, o recurso que chega para a universidade trabalhar com as questões de inclusão e acessibilidade, ele vem junto no pacote dos recursos da assistência estudantil. E, especificamente, nos últimos 2 anos, a gente tem sofrido duros cortes. A Larissa começou falando sobre isso, né? E a gente tem sofrido mesmo esse reflexo no núcleo de apoio à inclusão. E a questão que fica é essa, né? Como garantir a acessibilidade com recursos orçamentários cada vez menores, né? O que implica acesso sem condições de permanência com qualidade? Esse é o grande desafio que eu diria, né, para vocês nessa tarde que a gente tem vivenciado em relação à inclusão. Então, só para resumir, né, inclusão é processo, e esse processo ele começa no acesso, passa pela permanência, a geração de oportunidades para os estudantes com deficiência, a visibilidade das condições dessas pessoas na universidade, os desafios que a gente vai superando e novos vão aparecendo, né, a cada dia, e a construção de caminhos possíveis para a inclusão. E não há um modelo, né? As pessoas elas anseiam muito por um modelo, né, por uma receita pronta, como a gente costuma dizer, né? E não há, né? O que existe é a construção de caminhos que favoreçam esse processo. E esse movimento da inclusão, a Milene falou sobre isso, mas eu vou reforçar, ele não é um movimento isolado, né? Ele está dentro de uma discussão muito maior, que envolve a questão dos direitos humanos, né? No Brasil, a década de 70 representou um marco muito importante para o processo de inclusão de pessoas com deficiência, porque foi um momento em que, principalmente, as famílias se levantaram contra a exclusão, né? Foram para as ruas e mostraram os seus filhos, porque isso era, inclusive, algo que gerava vergonha para determinadas famílias, né? Ter uma criança com deficiência. Então, nesse movimento, a gente não pode esquecer que o contexto maior é em relação a essa luta e a defesa pelos direitos humanos. Então, como eu falei a respeito da inclusão como um processo dialógico, eu trouxe aqui uma fala que
eu me inspirei num autor português que eu gosto muito, que é o Davi Rodrigues, e ele fala sobre a inclusão em vários aspectos, né? E o sentido é que a relação do estudante com deficiência com a universidade, ela é interativa, né? E deve considerar as características específicas desses estudantes, suas necessidades de um lado, e de outro lado, os recursos e as possibilidades da universidade. E isso é uma coisa que nos angustia muito, né? Nádia está nos assistindo, que eu vi, Patrícia também nos assiste, acho que tem alguns bolsistas aí que foram do NAI assistindo, e o tempo todo no núcleo a gente se debate com essa angústia, né? Às vezes o estudante precisa de alguma coisa que a universidade não pode oferecer para ele. E aí não é porque a universidade não quer oferecer, é porque como a gente não tem uma política de inclusão no ensino superior muito bem delineada ainda, o aluno que entra na universidade, ele não tem, por exemplo, acesso a muitos recursos que a educação básica já tem, como, por exemplo, o atendimento educacional especializado, o apoio de um professor, e não, na universidade isso não existe. Então, a gente tem construído no NAI movimentos que buscam atender às necessidades desses estudantes, né, ora pela via da psicologia, da pedagogia, e principalmente pelo apoio que os bolsistas do NAI dão ao acompanhamento acadêmico dos estudantes com deficiência. E aí eu vou apresentar um pouquinho do NAI, né, para vocês que, na verdade, eu acho que algumas pessoas já conhecem, outras não. O NAI, ele foi criado, né, na universidade em 2017, final de 2017, 2018, é que a gente consolida mesmo, né, o NAI, e ele é um núcleo que está ligado diretamente à Diretoria de Ações Afirmativas e indiretamente à Prograde e à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, porque a gente lida diretamente com essas questões que envolvem os alunos aí da graduação. A gente tem algumas frentes no NAI que a gente atua. A primeira delas é a questão da atuação diante da acessibilidade na universidade, né, acessibilidade arquitetônica. Então, a gente tem parceiros que nos ajudam muito nesse aspecto dentro da UFJF, né, os professores da arquitetura, técnicos administrativos da arquitetura, a gente tem a arquiteto da Proinfra, que junto com a gente discute a respeito desse ponto, que é um ponto fundamental. A gente tem uma frente muito importante, que é a frente da formação, e aí não se faz inclusão sem pensar nessa formação, não só a formação de docentes, mas de técnicos administrativos, de outros estudantes, né? Uma formação que envolve a universidade como um todo, para pensar, né, as necessidades que se colocam para nós diante da chegada das pessoas com deficiência. A gente tem uma frente que é do atendimento educacional especializado, embora a gente não tenha isso como uma política, a gente deu esse nome porque as ações do NAI, elas caminham nesse sentido, né? Então, hoje, até o semestre passado, um aluno com deficiência que precisasse de um apoio mais significativo, né, ele tinha aí à sua disposição ou um bolsista de treinamento profissional ou um monitor que, orientados por nós, né, pela equipe do NAI, prestavam esse atendimento. Então, estudantes, por exemplo, que não conseguem escrever, e aí na hora de fazer uma prova solicita, né, um transcritor, ou estudantes que solicitam um ledor, estudantes que precisam de ajuda para lidar com a tecnologia. A gente vivenciou muito isso agora no ensino remoto emergencial, né? O quanto esse espaço ele não foi um espaço acessível para pessoas com alguns tipos de deficiência, né? A gente tem alunos com deficiência visual que tiveram extrema dificuldade com o ensino remoto, que se não fosse os monitores e os bolsistas do NAI, talvez não teriam condições de ter uma acessibilidade para cursarem as disciplinas na forma remota.
Eu estava ontem conversando com uma professora Yara, né, que é daí da FACED, ela é minha parceira no PIBID, e a gente falando sobre uma estudante que ela teve na pedagogia que não conseguia entrar no Classroom. Então, a Yara ligava para essa estudante pelo WhatsApp e ela deixava o celular dela com a chamada de WhatsApp junto com essa estudante para que ela pudesse ouvir a aula pelo WhatsApp, porque ela não conseguia entrar no Google Classroom. Então, se a gente for parar para pensar, isso não é algo desejável, né? Mas foi algo possível que aquela professora, naquele momento, conseguiu fazer para que aquela estudante pudesse participar da aula. Então, é fundamental que a gente tenha esse atendimento educacional especializado para garantir essa acessibilidade aos alunos, né? E a gente tem também o núcleo dos tradutores e intérpretes de Libras, que também é fundamental e estratégico para a garantia da acessibilidade comunicacional aos estudantes surdos, né? Hoje, por exemplo, a Larissa começou a live falando que não teve possibilidade do intérprete, porque a gente tem uma demanda na universidade muito grande e a gente não tem um número suficiente de intérpretes para atender todas essas demandas. E a gente tem uma parte que é muito importante para a gente no NAI, que é a Comissão de Apoio ao NAI, que é a CONAI, que envolvem aí representações de diferentes instâncias da universidade e nos ajudam a pensar, né, esse processo de inclusão. Então, hoje, quem é a nossa equipe? A gente tem uma coordenação, que somos eu e Milene, temos a Patrícia, que é a psicóloga, a Nádia, que é a pedagoga, e temos 13 intérpretes tradutores de Libras. E até março, o NAI contava com 23 bolsistas de treinamento profissional e 30 monitores para o acompanhamento acadêmico no ERE. E, infelizmente, né, com esse corte significativo de bolsas por conta do orçamento da universidade, a gente ainda não sabe como vamos começar o semestre agora, se poderemos ou não contar com os bolsistas. Certamente, se tivermos, vai ser um número mais reduzido, mas até o momento a gente está aí vivendo mais um desafio, que é pensar como a gente vai promover a inclusão desses estudantes que são diretamente atendidos pelo NAI e acompanhados pelo NAI nesse próximo semestre. E aí, para vocês terem uma ideia, né, o FJF, ela tem hoje 234 estudantes autodeclarados pessoas com deficiência, né? Esse dado nós tivemos aqui porque no ano passado, com aquela pesquisa que a universidade fez sobre as condições de inclusão digital, esse número ele foi levantado. Mas há uma discrepância aí nesses números, porque no censo de 2020, que a gente acabou de fazer o levantamento, nós registramos 147 estudantes com deficiência. Esse número, ele é discrepante porque a gente ainda não tem uma ferramenta na universidade que nos dê precisamente esse número. E a gente também tem estudantes que têm deficiência, mas que não se declaram pessoas com deficiência e são estudantes que não procuram o NAI, não são atendidos pelo NAI. Os tipos de deficiência mais recorrentes na universidade hoje, né? A maior parte desses estudantes são estudantes com deficiência física, né, cadeirante, com algum tipo de mobilidade reduzida. A gente tem, em segundo lugar, os estudantes com deficiência auditiva ou surdez. E, em terceiro lugar, estudantes com deficiência visual, cegueira ou baixa visão. E, em menor número, a gente tem estudantes com autismo, né, e com deficiência intelectual. E aí, só fazendo um parênteses, né, em relação à deficiência intelectual, é um capítulo à parte da inclusão, porque eu acredito que talvez um dos maiores desafios no que se refere à inclusão no ensino superior e a mudança de práticas está relacionado a esse público, porque não há, né, ao contrário da deficiência visual, da deficiência física e da auditiva, um recurso específico, uma tecnologia assistiva que possa superar, né, ou eliminar determinadas barreiras. Então, exige de nós
uma lógica muito diferente nesse processo ensino-aprendizagem. E aí, quem são, né, os alunos que o NAI acompanha? Desses 147 estudantes, 54 estudantes com diferentes tipos de deficiência, eles são acompanhados pelo NAI. O que significa ser acompanhados? Né, são estudantes que cotidianamente eles têm apoio dos monitores ou dos bolsistas de treinamento profissional. Isso é muito significativo, gente. Nós fizemos um levantamento, o André, que é um dos bolsistas do NAI, fez um levantamento e esse acompanhamento, ele possibilitou que o número de pessoas, né, de alunos atendidos pelo NAI com deficiência, que abandonaram ou desistiram do ensino remoto emergencial, ele foi muito pequeno. O que nós tivemos foi necessidade de trancamento de matrícula, mas nós não tivemos, né, nenhum aluno que eu me lembre, se Patrícia e Nádia estiverem aí, pode colocar no chat, que chegou para o NAI e disse que não iria fazer o ensino remoto porque não tinha condição e não conseguiria ter acessibilidade. Então, mais uma vez, eu queria deixar marcado aqui o meu agradecimento e, assim, a gratidão pelo grupo de bolsistas que esteve conosco nesse tempo todo de NAI, e que sem eles, realmente, a gente não teria conseguido avançar tanto como nós avançamos na UFJF. E além desses 54 estudantes, né, a gente tem especificamente 15 estudantes surdos que também estão distribuídos em diferentes cursos da universidade, que têm diretamente o apoio dos tradutores e intérpretes de Libras. Por isso que, às vezes, alguns eventos, né, algumas lives, elas ficam sem intérprete, porque a nossa política foi priorizar o atendimento do estudante surdo em sala de aula. Porque a gente não tem condição de atender todas as demandas, infelizmente, né? E não faz sentido você deixar um estudante surdo na sala de aula com um professor sem interpretação, né, para, de repente, atender alguma demanda, e acho que a nossa prioridade foi essa, e as coisas têm caminhado nesse sentido. Eu vou finalizando aqui também, falando de algumas ações, né, que a gente desenvolve no NAI. Então, o processo de acolhimento, ele é fundamental. A gente faz uma busca ativa desses estudantes, procura conhecer esses estudantes, quem são eles, quais são as suas necessidades, porque o nosso princípio não é um princípio de ter um laudo, simplesmente, porque o laudo não nos diz nada efetivamente, né? Ele nos fala de uma condição biológica, de uma condição de saúde, mas o que mais interessa para nós no núcleo é entender a perspectiva social da deficiência, né? É o aspecto que a gente chama da funcionalidade. O que esses alunos precisam para que permaneçam na universidade, quais são as necessidades, como é que eles aprendem, quais são as suas limitações, como que a gente pode, né, superar essas limitações. Então, esse processo de acolhimento, ele é fundamental e é necessário, né, gente? Até a gente que não tem deficiência, às vezes chega na universidade, se vê perdido, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Então, o acolhimento, ele é fundamental. O processo de acompanhamento acadêmico, eu não preciso nem falar, né? Ele é um processo estratégico e necessário para garantir a permanência na universidade. A matrícula assistida, que é uma coisa que a gente vem fazendo desde que o NAI foi criado, né, que é ajudar a coordenação junto com o aluno com deficiência e junto com o NAI, pensar essa... Minha apresentação saiu, gente. Larissa, só um minutinho, tá? Eu estou passando meu tempo aqui já. O negócio caiu aqui, não sei por quê. E aí, a matrícula assistida, ela é muito importante porque a gente tem uma conversa, né, com o aluno, com o coordenador, para entender quais disciplinas ele pode fazer, quantas disciplinas ele vai fazer, porque se a gente não tiver essa atenção, né, vamos dizer assim, a esse cuidado,
Às vezes o aluno ele pega muita disciplina e não consegue dar conta daquilo, né? Às vezes a gente pode compor um currículo que favoreça mais esse estudante. Então, a matrícula assistiva, ela é muito legal. A formação continuada, como eu já falei, a necessidade. E o NAI também atua diretamente no atendimento especial do PISM, que a gente vem construindo uma prática aí, nesses últimos 2 anos, humanizada, tentando, de fato, garantir a acessibilidade desses estudantes na prova do PISM. E as nossas ações, elas são intersetoriais, né? Como a Milene falou, ninguém faz inclusão sozinho. O NAI, ele não é o espaço de atendimento especial da universidade, né? O NAI não é um espaço segregado dentro da universidade. Pelo contrário, o NAI, ele está na organização da universidade com uma proposta de trabalhar a inclusão de uma forma intersetorial. Então, eu costumo dizer que nós somos todos agentes de inclusão. Então, o aluno, ele não vai ser incluído só no NAI, né? Ele precisa ser incluído na universidade como um todo. Então, quando o aluno nos procura, a gente não atende esse aluno no espaço do NAI. O NAI vai até o curso. O NAI vai até o lugar onde esse aluno está, porque é lá que se efetiva o seu processo de inclusão. Então, esse movimento intersetorial, ele é muito importante para que a gente alcance a plenitude aí, ou pelo menos a gente tente alcançar, né, essa plenitude da mudança de um espaço mais inclusivo. E os desafios são muitos, viu, gente? Eu elenquei aqui alguns, mas eu acho que a gente tem aí um longo caminho a percorrer no ensino superior, que é pensar, né, em políticas de acessibilidade que se voltem mesmo à inclusão de pessoas com deficiência. Então, o plano de desenvolvimento da instituição, no planejamento e execução orçamentária, eu já falei para vocês que essa tem sido um grande desafio para a gente, mas isso precisa estar previsto, né, na universidade. No quadro de profissionais que compõem a universidade, né, pensar na possibilidade de ter pessoas que se vinculem diretamente às ações de atendimento educacional especializado, os projetos pedagógicos dos cursos, né? Será que eles prevêem possibilidade de diferenciação curricular, por exemplo, né, de avaliação, de metodologia? Isso precisa estar posto, né, nos documentos institucionais para que a gente tenha respaldo também nas ações que se desenvolvem em relação à inclusão. A infraestrutura arquitetônica, o próprio atendimento ao público, o site da instituição, as publicações da instituição, a gente buscar tornar esses espaços também mais acessíveis para as pessoas que demandam uma acessibilidade comunicacional, por exemplo, o acervo pedagógico e cultural da universidade, ter a possibilidade de também ser acessível às pessoas, e a disponibilização de materiais pedagógicos, de recursos acessíveis, para que a gente tenha condições efetivas de permanência desses estudantes na universidade. E aí eu queria fechar, né, com essa reflexão, e fica para todos nós essa reflexão, dizendo que o processo de inclusão, né, de pessoas com deficiência no ensino superior, ele implica em rever os critérios de excelência e qualidade que a universidade prima, e que sempre foram pautados por valores de exclusão, homogeneidade e individualismo. Numa proposta inclusiva, diante de uma sociedade cada vez mais intercultural e heterogênea, a excelência da universidade talvez passe a ser pautada por princípios como cooperação, negociação, inclusão e coletividade. Eu acho que é isso que a gente tenta fazer no NAI, e essa é a nossa luta diária para que a universidade seja um espaço, de fato, democrático e inclusivo. É isso, não sei se eu passei do tempo, mas já agradeço aí a vocês e vamos conversar. Professora, muito obrigada, foi maravilhosa a sua fala, como a de todos os outros convidados. E, assim, uma coisa que me marcou muito na minha trajetória acadêmica, que ainda não acabou, né, foi ter passado pelo atendimento educacional especializado juntamente com o NAI,
lá no PISM. Eu acho que, assim, é literalmente um atendimento humanizado, de pessoa para pessoa, de pessoa que tem empatia, de pessoa que se solidariza. É muito humano. E, assim, aquilo com certeza me marcou muito. Então, eu indico todo mundo a procurar o NAI. Eles têm um Instagram, NAI UFJF, é isso, né, professora? Isso. Eles apresentam todos os bolsistas, o trabalho deles. Então, assim, indico para todo mundo conhecer um trabalho, porque o NAI não é só para educação, o NAI é para todos. NAI é para a área da saúde, NAI é de humanas, NAI é de exatas, NAI é para todos. Então, assim, é maravilhoso. Tanto é que os bolsistas são de todas as áreas, né? Sim. E muito bom conhecer, assim. Professora Milene, pode vir chegando juntinho da gente já? Eu fico mais calma quando a Milene aparece depois. Vê se pode. Então, vamos para as perguntas. Estou vendo que tem várias, né? Tem muitas perguntas maravilhosas. Eu anotei umas aqui também, porque eu não podia passar batido, né? Aproveitar a oportunidade. Vamos começar com as perguntas já, então? Vamos. Muitos agradecimentos, muitos elogios, muitas concordâncias também. E eu queria começar com a minha. Professora, assim, qualquer uma das duas podem responder, tá? Todas as perguntas que eu vou fazer para vocês, porque as duas são especialistas da área aí, então tá tudo certo. Professora Milene, sim, professora Milene e Catiúcia, né? Mas isso aí, a Milene, ela bate muito na tecla com a gente. Eu aprendi com você sobre o índex que você compartilhou hoje, e compreendendo as dimensões que o índex traz sobre as culturas políticas e práticas, e eu entendo também o índex como um documento que nos ajuda a revisar lugares, né? Revisar como está ali as culturas políticas e práticas daquele lugar no quesito da inclusão. Isso me chamou a atenção porque a minha pergunta é o seguinte: o índex pode ser utilizado para revisar espaços não escolares? Sim, o índex ele foi pensado para desenvolvimento da escola, né? Mas ele é um documento versátil que a cada uma dessas dimensões ela tem outras categorias, né? E ela vai se desdobrando numa série de perguntas. Então, na verdade, o índex ele é um material que pode ser usado para avaliação. Eu quero fazer um projeto, eu tenho um grupo de estudos, eu tenho uma proposta de trabalho popular numa ONG, eu quero trabalhar com essa perspectiva de inclusão. Posso usar o índex? Pode. Inclusive, a ideia do índex, ela tem uma perspectiva que a gente pode reinventar. Então, não existe uma forma certa, uma forma pré-modelada para utilizar. Então, eu posso, eu quero trabalhar com a questão de um currículo que pense a diversidade. Então, eu vou procurar esse questionário, mas eu posso selecionar perguntas, eu posso criar novas perguntas. Então, ele é um documento que ele ajuda a gente a pensar e a desenvolver culturas políticas e práticas. E ele pode ser usado por qualquer instituição, em qualquer área do conhecimento, e até mesmo uma instituição que não tenha uma organização formal. Sim. Obrigada, professora. É uma coisa que também a gente tem aprendido, seus bolsistas, né, ao longo da nossa trajetória, é sobre o DUA, né, o Desenho Universal da Aprendizagem. E a minha dúvida que eu queria compartilhar com você é o seguinte: o DUA, ele está limitado quando a gente está falando de ensino remoto? Sim. Como que é a pergunta? O DUA? Porque, por exemplo, a gente entende o DUA como abordagem, né, de um currículo flexível. Sim. E aí, por exemplo, ele pode ser utilizado normalmente no ensino remoto ou ele é limitado? Não, eu acho que ele pode ser pensado no ensino remoto, sim, porque o que acontece? O DUA trabalha com princípios que é diversidade metodológica, diversidade de avaliação, diversidade de motivação para a participação desse aluno. Então, mesmo no ambiente virtual, com as limitações de uma plataforma, a gente pode pensar em atividades diferenciadas com o mesmo objetivo, em processos avaliativos múltiplos, e isso contemplaria essa ideia do desenho universal para a aprendizagem. A resposta é sim. E eu acho até que o DUA contribuiria com engajamento, com outras formas, e uma coisa que é importante, né? A gente pensar o espaço do ensino remoto junto com os alunos.
Então, quando eu mostro meu plano de aula, o nosso plano, a gente trabalha com o nosso plano de aula, é falar, olha, esse plano de aula é exequível? A gente, o que vocês gostariam? Vocês têm alguma proposição de mudança? Porque os alunos também, eles estão nesse processo, e eles podem me ajudar a pensar nessa estrutura, né? Uma coisa, Larissa, só para complementar, né, o que a Milene falou a respeito do desenho universal para aprendizagem, eu acho que o que esse princípio me traz, né, como professora, e eu acho que isso mobiliza muito, é justamente a abertura, né? Às vezes a gente pensa um programa, um currículo, não, a minha prova tem que ser uma prova escrita, feita em 2 horas, e o aluno tem que me entregar naquele tempo. Né? E aí você se depara com um aluno que tem paralisia cerebral e não consegue escrever, e aí ele te pergunta assim, professor, eu posso gravar em áudio e mandar a prova para você? Né? Por que não poderia? Né? Qual é o impedimento de eu avaliar esse estudante de uma outra maneira? A Milene falou do filme, né? Que eu não vou trabalhar um filme só porque eu tenho uma estudante cega. Não, eu posso trabalhar o filme mobilizando uma rede de apoio para que essa estudante tenha acesso, né, pela descrição. A Milene tem uma experiência muito legal, né, que ela pode relatar que foi o que aconteceu na turma dela com essa situação. E eu acho que, nesse sentido, a gente vai sendo mobilizado a rever esses procedimentos. E eu falo que a inclusão de alunos com deficiência no ensino superior, ela não traz para a gente questões que se relacionam só com a deficiência. Ela jogou um holofote em situações que eram tão difíceis também para outros estudantes. Barreiras que não só a pessoa com deficiência evidenciou, mas todos evidenciavam. Então, eu acho que esse movimento, ele nos ajuda a compreender um espaço inclusivo para todos mesmo. A gente fala muito da pessoa com deficiência, mas é muito comum a gente receber no NAI alunos que vêm nos procurar com demandas, né, Milene, que nem são relacionadas a isso. Então, eu complementaria aí essa fala da Milene dizendo que isso, para mim, o DUA representa uma abertura de possibilidades, né? E nos ajuda muito a flexibilizar essas formas aí de ensinar. Obrigada, professora, é muito bom saber disso. Antes de continuar com as perguntas, tem muita pergunta maravilhosa. Eu queria avisar que o formulário para certificação de ouvinte foi aberto, então, se você quer se certificar, é só preencher lá, a palavra-chave é incluir. Então, eu peço que vocês preencham lá, mas não vão embora não, voltem aqui, porque as perguntas estão muito boas, tá? Então, nossa, então vamos lá. Professora, eu juro que a última minha, tá? Mas é porque, assim, nossa, olha quantas coisas que eu anotei, tem muita coisa anotada, assim, muito bom. A minha pergunta, ela tem a ver com um pouco da fala da professora Daniela Wad, de ontem. Ela compartilhou uma coisa sobre ação de reparação e ações afirmativas. Por exemplo, mulheres lésbicas, mulheres trans, homens trans, pessoas negras, e dentre outras pessoas que a todo tempo elas são excluídas, elas são silenciadas, elas sofrem repressão. E aí, no caso, a sociedade ela precisa fazer uma ação de reparação. E aí eu queria trazer isso para pessoas com deficiência. Quais seriam as ações de reparação para pessoas com deficiência, visto que elas sofreram muitas barreiras durante o longo da vida delas, tanto físicas e tanto atitudinais? Olha, posso falar, Milene? Pode. Eu acho que essas ações, assim, se a gente for pensar no contexto do ensino superior, né, a política de reserva de vagas, que em 2016 sofreu modificação, incluindo as pessoas com deficiência, foi um movimento importante nesse sentido, né? Porque possibilitou que esses estudantes tivessem condições diferenciadas, né, de concorrer, vamos dizer assim, a uma vaga na universidade. Isso muito em relação ao acesso, não sei se a Milene pensa diferente de mim, mas é uma peça do quebra-cabeça importantíssima. Então, quando a gente tem, na educação básica, por exemplo, um princípio
que impede que uma escola não matricule um aluno com deficiência, sob a justificativa de que aquela escola não está preparada para receber o aluno, e hoje em dia a gente não tem mais isso, né? Não é possível isso, é um ganho que não está dentro. No caso da educação básica, não se trata de uma ação afirmativa, mas no ensino superior se trata de uma ação afirmativa. Então, eu acho que isso é uma política que, por enquanto, ela é necessária, né, para a gente poder democratizar esse acesso. Mas eu queria dizer que essa é uma peça do quebra-cabeça. A gente tem que democratizar o acesso, mas a gente tem que garantir condições de permanência. Alguém comentou, né, no chat sobre a perspectiva colonial que a gente ainda tem, né, dentro do ensino superior, muitas vezes. Então, não adianta democratizar o acesso e o discurso da universidade ou as práticas na universidade continuarem negando a condição desses sujeitos, né? Então, acho que é um trabalho contínuo, isso não se limita a uma política pública apenas, né? Eu acho que isso envolve uma mudança muito maior. E assim, só para situar, gente, a inclusão, ela é uma medida mais universalista, né? Normalmente ela estende isso para todos. Então, quando a gente pensa na inclusão em educação, a gente vai pensar que essa é uma medida que vai prever que a educação é para todos, que esse direito é de todos. Agora, quando a gente vai pensar numa ação reparativa ou numa política de ação afirmativa, como a questão das cotas, isso significa que, dentro de uma lógica altamente desigual e capitalista e meritocrática, nem todas as pessoas têm ponto de partidas iguais e conseguem os mesmos acessos. Então, às vezes, é necessário a gente, dentro dessa universalidade, pensar em ações relativistas para colocar algumas pessoas, né, para conseguir trazer grupos que estão historicamente marginalizados e aligerados desse processo dentro desse espaço, para assim também garantir inclusão. Uhum. Então, eu penso que a ação afirmativa, né, a gente pertence à diretoria de ações afirmativas, mas a política de inclusão é algo mais amplo, mas que contempla também essa possibilidade. Ontem eu estava gravando uma coisa para os meus alunos de pedagogia da UAB, na Sociologia da Educação, a gente estava discutindo justamente essa questão, né, da meritocracia, enfim. E aí eu dei um exemplo que eu assisti num documentário, chama Nunca Me Sonharam, um documentário, é maravilhoso. E aí tem uma fala de um ativista social que ele ilustra essa situação da seguinte maneira: você tem um estudante da classe popular, da periferia, e um estudante, né, de classe média, alta, que teve um percurso escolar aí, vamos dizer, privilegiado. Você tem um prédio de 20 andares e fala que os dois têm que chegar no topo daquele prédio, no mesmo momento. Só que o estudante de classe média alta vai de elevador, né, e o estudante da classe popular, ele vai de escada. Então, quem é que vai chegar? Quem vai conseguir chegar lá primeiro, né? Então, não dá para a gente falar de meritocracia numa sociedade tão desigual como a nossa. Né? Obrigada, professora. Só antes de prosseguir, eu queria também relembrar os nossos ouvintes que a gente está sorteando lá no Instagram do DA de Pedagogia, 4 livros maravilhosos. O sorteio vai ser amanhã. Então, você tem aí poucas horas para participar. Assim que terminar aqui, você corre lá, marca 3 amigos, segue o nosso Instagram para acompanhar o trabalho da nossa chapa, a nossa voz linda, maravilhosa. E eu vou falar os 4 livros que estão sendo sorteados. Educar Meninas e Meninos, Relações de Gênero na Escola, da professora Daniela Awad. Racismo Estrutural, do professor Silvio Andrade. Terceiro, Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática de Liberdade, da Bell Hooks. E o quarto, Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, do lindíssimo Paulo Freire. Então, assim, não esqueça de ir lá participar. Agora eu vou seguir para a pergunta do público, que estão, assim, maravilhosas. Vocês estão, assim, fazendo o maior sucesso aqui. O pessoal não quer desgrudar de vocês. Fizeram várias perguntas. Começando aqui com a primeira,
da Emília Bousada. Ela pergunta para a professora Milene: a inclusão pode ser pensada como um ato político? A inclusão é um ato político, né, gente? Na verdade, uma vez que ela se trata, né, de movimentos sociais em prol dos direitos, da garantia de direitos humanos, né, e que a política é uma dimensão central da inclusão. Então, quando a gente fala em inclusão, a gente está falando em política, assim como a gente fala em educação, a gente tem que pensar na política de forma indissociável. Sim, com certeza, Emília. Só um minuto. Achei. A Aline Elisa fala assim: como desenvolver práticas que possibilitem avanços na aprendizagem e não somente a garantia de frequentar a escola? Quais seriam aspectos relevantes nesse sentido? Eu acho que o primeiro ponto, são vários aspectos aí, né? A gente tem que pensar também no processo formativo, tanto inicial quanto continuado. E o processo formativo inicial, eu vejo ali várias pessoas, eu queria fazer Libras, tem poucas disciplinas que abordam a temática da inclusão, isso é essencial. Mas é essencial também que todas as disciplinas, vamos pensar, fazer um recorte na questão da licenciatura, né? Que todas as disciplinas discutam as questões das diversidades. Que esse processo formativo não seja restrito a uma ou outra disciplina, mas que seja um processo totalmente vinculado à disciplina de políticas públicas, à disciplina de didática, à disciplina que fala da infância, que fala do desenvolvimento humano, da psicologia da educação. Essa formação ela tem que perpassar todo o currículo de qualquer curso, né? Então, isso já nos ajudaria muito. Agora, quando a gente pensa nessas práticas dentro da escola, a nível de formação continuada, ou de prática mesmo, né? A gente tem que pensar, primeiro, que não existe inclusão sem gestão. Uma escola que vai ter práticas de inclusão é uma escola que, logicamente, vai ter uma gestão comprometida com esse processo. Porque o processo de inclusão ele vai perpassar por um projeto político-pedagógico da escola, ele vai perpassar pelas reuniões, que não podem ser só reuniões informativas, mas, sobretudo, reuniões formativas. E o que é indispensável, gente? A inclusão, ela não significa, ela significa um processo colaborativo. O aluno, todos os alunos são de todos na escola, todos somos responsáveis por todos. Então, na verdade, o fato de um aluno com deficiência ou com alguma barreira estar na minha sala não significa que eu sou a única responsável por ele, mas significa que toda essa escola precisa me amparar nesse processo, eu preciso ter esse apoio institucional para poder realmente contribuir com ele. Então, na verdade, a inclusão é um processo que não se faz sozinho. A inclusão nega o processo, não é um processo solitário, ele é um processo que tem uma base, ele é pautado num trabalho colaborativo e de coparticipação e corresponsabilidade de todos os atores da escola, desde quem está na recepção, no portão, até o diretor, até o secretário da educação, né? Isso envolve todos. É um outro paradigma pedagógico, né? Sim. Até reafirmaram aqui a sua frase: não existe inclusão sem gestão. Não. Muito bom. Professora Catiu, você tem algumas perguntas específicas do NAI? E é muito interessante. A Reisla Nailane fala assim: o NAI tem pensado em ações que envolvam mudanças estruturais para que não só a aluna, mas também outras que entrem, consigam acessar os espaços e tenham condições melhores de aprendizado? E ela pergunta quais. E a outra pergunta do NAI também é: o NAI é comunicado com antecedência quando ingressam alunas com deficiência? Bom, vou começar pela segunda, que é mais rápida. Na verdade, a gente não tem um comunicado. O NAI, ele participa da matrícula dos alunos, né? Então, no ato da matrícula, a gente normalmente faz uma entrevista inicial com esses estudantes. Patrícia normalmente está na entrevista, eu já fiquei, Milene já ficou, nossos bolsistas já ficaram. E a gente conhece esses estudantes no ato da matrícula. E é um movimento
que, se o estudante não passa pela gente na matrícula, a gente solicita que as coordenações de curso nos informem sobre esses estudantes. É um canal aberto, então todo mundo pode chegar ao NAI a qualquer momento e por qualquer via, não necessariamente pela via exclusiva da coordenação. A gente tem estudante que chegou ao NAI e a coordenação, por exemplo, nem sabia que aquele estudante estava naquele curso. E o que a gente faz é, à medida em que a gente tem acesso a esses estudantes, nós comunicamos, através de uma carta de apresentação aos cursos, que eles vão receber estudante com deficiência e quais os as principais ações que eles podem fazer inicialmente para acolher esse estudante. E aí, posteriormente, e eu acho que eu já estou entrando na primeira pergunta, né, a nossa ação ela é uma ação que parte do diálogo entre coordenação, NAI, professores e o estudante, para aí sim traçar as estratégias necessárias para o seu processo de inclusão na universidade. Como eu falei, nada é pré-estabelecido. É óbvio que, no caso de um aluno surdo, já é pré-estabelecido que ele tenha que ter um intérprete, então isso é uma condição. Mas, em outras situações, essa construção ela é feita dentro do processo mesmo, porque cada curso da universidade tem uma especificidade, né, Milene? Sim. A gente vai para o IAD e a gente encontra situações, por exemplo, que nos marcam muito, porque são especificidades daquele tipo de formação. Você vai para a área da saúde, é outro tipo, então a necessidade vai ser outra. Eu tive um relato 2 dias antes da pandemia, eu vou trabalhar, e aí acho que no dia seguinte a universidade fechou. E nessa semana, né, um professor de anatomia, que é um grande parceiro meu na universidade, ele chegou lá no NAI e falou: eu preciso te contar uma coisa, Catiúcia, eu estou dando aula pela primeira vez de anatomia para um aluno cego. E aí era um estudante da fisioterapia. E eu falei: e aí? Ele falou: eu tô assim, encantado e muito motivado, porque eu estou vendo a anatomia de outra forma, eu estou tentando encontrar estratégias aí para esse estudante, e ele é muito bom, porque ele não consegue, pelo tato, lidar com as peças humanas, que são os cadáveres, porque já está degradado, né, já está difícil. Mas quando ele vai para as peças artificiais, ele se dá muito bem, ele desenvolve tudo muito bem. Então, eu cheguei à conclusão que eu não vou exigir dele que ele vá lá no cadáver humano. Eu vou trabalhar com ele de outra forma, e isso não vai prejudicar o aluno e nem a mim. Então, quando ele falou isso, né, vindo de um médico, eu falei: é isso, essa é a questão, né? A gente não vai falar o que esse professor tem que fazer, ele vai, junto com o estudante, encontrar essa estratégia. Então, essas ações, respondendo à primeira pergunta, a gente tem algumas ações permanentes, que de fato, né, fazer o processo de formação, oferecer cursos, né? A gente tenta sempre promover eventos que possam favorecer essa formação. Do ponto de vista estrutural, é extremamente difícil, porque a gente sabe, né, tudo na universidade é difícil você fazer uma obra, tem que licitar, né? A Milene sabe que a gente sofre para comprar um equipamento, a gente chora, porque é difícil fazer isso dentro do sistema público. Mas a gente tenta, na medida do possível, fazer intervenções nesse sentido. Então, em relação a intervenções arquitetônicas, por exemplo, a gente teve uma ação em parceria com um professor da arquitetura, que foi fazer grupo focal, né, Milene? Roda de conversa com os estudantes com deficiência, para ouvir os estudantes e ver qual seria, né, a melhor estratégia. A gente tem um estudante no IAD, que ele é cadeirante, quando terminava, saía do RU, essa marcou também, não lembro. Todo mundo tinha o famoso bosque, né? E ele não conseguia ir para lá, porque tinha um meio-fio que impedia ele de ir com a cadeira lá. E aí isso chegou até o NAI, a gente foi na Proinfra, e aí o pessoal estava lá tentando fazer o acesso para ele poder, junto com outros estudantes, compartilhar aquele espaço. Então, assim, coisas com intervenção pequena são mais fáceis, mas obras maiores é sempre mais difícil.
Então, essas ações, elas são meio que permanentes, mas a maioria do nosso trabalho é colaborativamente, como a Milene falou, né? Então, esse processo a gente vai construindo. Recentemente teve reunião, por exemplo, com a coordenação de pedagogia, com a estudante, a gente tem feito reuniões sempre com os departamentos e os coordenadores para encontrar essas estratégias que favoreçam. Às vezes é uma coisa simples, né, fácil, mas outras dependem de um esforço maior. Muito bom saber, professora, que essas coisas estão acontecendo. Bom, com um pouquinho de tristeza que eu Larissa, Oi. Deixa eu só dar uma dica. São muitas perguntas. Não seria interessante fazer em blocos de 3? Aí a gente... Isso. Eu acho que já está acabando, não? Eu vou ter que dar uma notícia muito ruim, assim, porque nós temos uma live agora às 16, maravilhosa, inclusive. Então, eu vou ter que indicar todos os ouvintes que mandaram perguntas maravilhosas, que faltou. A gente não vai conseguir responder, infelizmente. Mas, ó, eu falo por experiência própria. A professora Catiúcia e a professora Milene são super acessíveis. Vocês podem mandar lá um e-mail para elas, que elas respondem. E, professoras, finalizando, muitíssimo obrigada. Nós estamos, assim, com o coração quentinho de estar aqui com vocês hoje. E vocês são referência para mim, assim, a minha ética, o meu amor pela educação inclusiva veio por conhecer a prática docente de vocês. Conhecer a Milene, depois Catiúcia. Então, ó, muito obrigada. Em breve nós estaremos aqui em outro evento. E agora eu convido todos os ouvintes a migrarem lá para outra live, que vai ser maravilhosa. E ela tem o nome Movimento Estudantil no Brasil, História e Resistências. Vai ser nesse mesmo canal agora. Falta 5 minutinhos. Então, ó, um grande abraço. Tchau, pessoal. Um abraço. Obrigada, tchau.